Farinhas, nós temos 3 grupos. Eu dividi em 3 principais grupos, de acordo com as funções principais de cada farinha. Por exemplo, temos o grupo de farinhas de estrutura. Dentro desse grupo, eu condensei todas as farinhas que trazem estrutura para a massa de maneira primária. Então, a primeira função da farinha de estrutura é dar estrutura. Por exemplo, farinha de arroz, branco, integral, farinha de trigo sarraceno, farinha de grão de bico, farinha de aveia. São todas farinhas que dão estrutura como função principal. Ah, mas elas só dão estrutura? Não, elas agregam outras características, mas a estrutura é a função principal. Temos o grupo de farinhas de liga, que agregam liga, que trazem elasticidade para as massas. E ali dentro desse grupo nós temos polvilho doce, fécula de araruta, farinha de chia, de linhaça, polvilho azedo. Todas essas farinhas são farinhas de liga, que vão ajudar ao nosso pão, o nosso bolo, não esfarelarem. Esfarelarem, vai juntar os demais ingredientes da receita. Tá. Temos outro grupo, que é o grupo de maciez e leveza. Nós precisamos dessas farinhas para obtermos pães e bolos com os miolos mais macios, mais leves, mais fofos. Então, sim, nós precisamos desses 3 tipos de farinhas no nosso mix. Então, a gente já começa com um mix equilibrado com pelo menos 3 tipos de farinhas diferentes. Tá vendo? Então, a gente precisa de um conhecimento. Por quê? Eu vou fazer um mix com farinhas integrais. Vou substituir nesse mix de farinhas dessa receita, que é um mix branco. Vai alterar alguma coisa na receita, será? Com certeza vai. Então, a gente precisa do conhecimento para saber que quando eu troco a farinha de arroz branco pela farinha de arroz integral, eu vou alterar o resultado final. A gente precisa disso para acertar as receitas. Se eu faço essa troca da farinha de arroz branco pela farinha de arroz integral, não troco nada na receita, não coloco mais líquidos, eu não coloco mais gorduras, o que vai acontecer com a minha massa? Meu pão vai ficar seco, ficar duro, vai ficar esfarelando. Por quê? Porque a farinha de arroz integral tem muito mais fibras, ela absorve muito mais os líquidos da receita, e a farinha de arroz integral é muito mais seca do que a farinha de arroz branco. Ela não tem tanto amido, então ela não traz tanta maciez quanto a farinha de arroz branco. Então, a gente precisa conhecer as farinhas para saber exatamente qual é o resultado que eu vou obter a partir de determinada substituição, tá bom? Então, é muito importante isso.